Eu tenho uma solução mais fácil que não precisa de alteração de lei para acabar com a corrupção no país. Basta todos nós sermos honestos e todo o país ser honesto. Tem duas perspectivas de tratamento do problema da corrupção. A primeira perspectiva é uma perspectiva moralista. Isso quem fala é Robert Kierkegaard, uma das maiores autoridades do mundo da história sobre corrupção. Hoje vive na Califórnia, nos Estados Unidos, até deu uma entrevista para a Folha sobre corrupção e sobre o caso Lava Jato recentemente. Ele fala que tem essa perspectiva moralista em que você vai apostar na mudança da moral individual. E tem uma outra perspectiva que vai olhar para a corrupção como um problema público, como um problema social e que precisa ser tratado por política pública. E como que você trata a corrupção como um problema social? Você olha a equação do corrupto, que é quando ele vai decidir se ele vai praticar a corrupção ou não. Essa equação, basicamente, é uma equação que toma em conta custos e benefícios. Descartando a parte moralista, a pessoa que vai decidir, ela analisa os custos, ou seja, a perspectiva de punição, probabilidade e montante de punição, e qual é o benefício que ela vai conseguir com a corrupção. E com base nessa análise, nessa balança, ela tomaria a decisão de acordo com o prato da balança que pesar mais. De acordo com essa perspectiva de política pública, você pode sim tratar do problema de corrupção. Como que você faz? Você aumenta os custos e diminui os benefícios. Esse é um modelo saudável de tratar o problema da corrupção sem ter que recorrer a uma perspectiva moralista do tipo, a partir de hoje vamos combinar que todos são honestos, que não tem funcionado muito bem. Então, se nós queremos alterar realmente, tratar com o problema de política pública, nós precisamos sim de intervenções para alterar o cenário. Essa é a ideia, essa é a perspectiva. Agora ele vai começar a apresentação, né? Como é que você é muito jovem para chamar? Eu sou uma avó, né? E você é muito jovem para chamar de senhor. Então, você fica em pé, sentado? Você quer ficar desse lado? Como que é? Pode ser de pé. De pé? Não, eu não. O senhor que manda. Ai, meu Deus, você. Pode ser de pé, eu acho que tá bom. Mas eu posso ficar sentada? Claro, fica assim, por favor, fica à vontade. Sinta-se em casa. Está nela, né? Então, obrigado, Rosângela, pelo convite, obrigado a todos vocês pelo tempo precioso de vocês. A ideia hoje é ter uma conversa básica sobre corrupção, sobre qual é a perspectiva que nós temos sobre esse problema, por que nós temos visto tantos escândalos de corrupção e o que nós podemos fazer em relação a isso. O caso Lava Jato ele chamou tanto a atenção da sociedade porque pela primeira vez na história se comprovou corrupção de montantes bilionários em relação às elites econômica e política do nosso país de modo simultâneo. Nesse caso foram oferecidas, esses dados aqui estão um pouco desatualizados porque são os dados de um ano de aniversário da Lava Jato, ou seja, de 17 de março de 2015. Foram oferecidas mais de 30 acusações criminais até hoje contra aproximadamente 150 pessoas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foram feitos mais de 55 pedidos de cooperação internacional para obter provas do exterior, em geral contas ocultas mantidas no exterior para recebimento de propina. Foram feitos 28 acordos de colaboração premiados. Um dado interessante nesse ponto dos acordos de colaboração é que eles são sempre um ponto de partida, mas jamais um ponto de chegada de uma investigação. Eles apontam um rumo, mas nós deveremos aprofundar as investigações para colher provas materiais daqueles crimes. A palavra do colaborador não serve sozinha para condenar ninguém. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido o argumento de que as prisões preventivas teriam sido usadas para fazer acordos de colaboração. Quem aqui já ouviu esse argumento? Levanta a mão, por favor. Todo mundo já ouviu. Esse foi um trabalho muito bom. Nós vivemos uma guerra de mídia nesse caso, praticamente. Esse foi uma criação muito boa das defesas. As defesas têm um papel de estratégia de mídia, que é criar fatos sobre a operação, um ambiente como se houvesse várias irregularidades para conseguir espaço e conseguir anular o caso, ainda que seja através de outros argumentos em tribunais superiores. Vocês viram isso, por exemplo, quando a Folha de São Paulo estampou na capa, o que foi a Folha de São Paulo provavelmente enganada, acabou estampando isso na capa, que haveria condições subhumanas na custódia em Curitiba, onde as pessoas estavam sendo presas. Foi lá o juiz auxiliar do ministro do SF, foi lá a OAB, foi lá o grupo de controle externo da atividade policial do Ministério Público, que cuida dos direitos humanos das pessoas detentas, e a conclusão que todo mundo chegou era que as condições eram plenamente dignas. Mas por que se criou isso? Se criou para criar um ambiente como se houvesse várias irregularidades para facilitar a anulação desse caso. Uma outra criação muito boa, que foi uma estratégia de defesa, é dizer que as prisões foram usadas para obter colaborações, como se fosse uma tortura. Quando, na verdade, a colaboração é o oposto de tortura. A tortura inflige um mal para obter uma declaração. A colaboração estimula através de benefício. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O ponto é,
Basta nós vermos que a premissa do argumento é falsa. Por quê? Porque mais de 80% das colaborações foram feitas com réus soltos, que jamais haviam sido presos. Ou seja, como que a prisão é usada para obter colaboração se mais de 80% das colaborações, nesse caso, foram feitas com réus soltos? Um segundo ponto, em nenhum caso o Ministério Público procurou a defesa para fazer um acordo de colaboração. Sempre a defesa, os réus que procuraram o Ministério Público, e buscaram a colaboração como uma estratégia de defesa para redução de pena, porque diante da abundância de provas comprovando os crimes e diante de uma perspectiva de punição, eles entenderam que essa era a melhor estratégia. Mas então, por que então, nesse caso específico, a Lava Jato, houve tanto acordo de colaboração e outros casos a gente não vê tantos acordos de colaboração? É simples, isso se relaciona com aquilo sobre o qual o vídeo tratou, o vídeo do Michel Temer, do vice-presidente. Porque na Lava Jato existe uma perspectiva concreta de punição daquelas pessoas. Como mensalão, a Lava Jato é um ponto fora da curva, em razão da pressão da mídia, da tensão social, da opinião pública em relação ao caso. É um caso que provavelmente não vai ser um caso como um TRT de São Paulo. As próprias pessoas que estão sendo processadas veem que, nesse caso, os agentes públicos do Ministério Público, da Polícia e do Judiciário estão empregando esforços para que seja um caso sério, para que chegue a um termo, para que as pessoas sejam punidas no final. Essa perspectiva de punição faz com que as pessoas busquem uma solução alternativa, com uma punição melhor, uma solução negociada. Quem aqui é empresário vai entender muito bem o que eu estou falando. Existe um conceito de negociação que é a melhor alternativa à solução negociada, ou best alternative to the negotiated agreement. Você só vai buscar uma solução negociada quando ela é melhor do que a tua alternativa. Só que o problema é que no nosso sistema falível, ruim de justiça criminal, nosso sistema disfuncional de justiça criminal, para o réu do colarinho branco, a alternativa, em quase 100% dos casos, é impunidade completa. Então, por que alguém vai buscar um acordo de colaboração em que vai reconhecer os crimes, em que vai ter que pagar um ressarcimento dos danos causados, vai ter que devolver o dinheiro que roubou, e vai se sujeitar a uma pena se a alternativa é impunidade? Não faz sentido. Essa pessoa jamais vai buscar o acordo de colaboração. Apenas em casos excepcionais, em que a pessoa acredita que vai existir uma punição, que ela vai buscar o acordo de colaboração. E esse caso é um caso excepcional, em que essa perspectiva existe. Um dos múltiplos fatores que colaborou para que isso acontecesse foi o efeito Marcos Valério, aquilo que a gente chama de efeitos Marcos Valério. O Marcos Valério foi condenado a duras penas no mensalão, e ninguém hoje quer ser o segundo Marcos Valério. O mensalão foi um caso fora da curva, que chamou muita atenção da opinião pública, chegou a um final, chegou a aplicação da pena, e as pessoas veem que nesse caso isso também pode acontecer e ninguém quer ser o segundo Marcos Valério. Se nós analisarmos um outro caso anterior, o caso Vanessado, que houve 17 acordos de colaboração, que foi um ponto fora da curva também, que alcançou uma boa recuperação de ativos também, nós temos também um efeito parecido. Não sei se vocês vão lembrar, mas existia um goleiro aqui em São Paulo que se chamava Toninho da Barcelona. Então, o Toninho da Barcelona foi um goleiro que recebeu uma punição exemplar, mais de 40 anos de prisão, foi para a penitenciária cumprir pena em regime fechado. Nós tínhamos vários outros casos de goleiros, no caso Vanessado em Curitiba. Nós fizemos 17 acordos de colaboração com goleiros, porque ninguém queria ser o segundo Toninho da Barcelona. Nesse caso específico, existem tantos fatores que contribuíram para que o caso desse certo, que eu poderia falar que o sucesso da Lava Jato fazia ela um ponto fora da curva. É como se nós tivéssemos um alinhamento de planetas, uma conspiração do universo para que esse caso funcionasse. Eu não acredito que esse caso vá se repetir, a não ser que nós alteremos o sistema. E a corrupção é tão grande no Brasil que eu asseguro que se nós tivéssemos um sistema funcional, nós não teríamos uma Lava Jato. Nós teríamos lava-jatos em todos os estados da federação. Porque você está investigando um réu por um crime A, e quando ele busca o acordo de colaboração, quanto mais ele entregar, maior é o benefício. Ele vai entregar não apenas A, ele vai entregar A, mas vai entregar B, C, D e E. Esquemas que você sequer conhecia, entregando informações e provas sobre outros esquemas criminosos. Algumas pessoas ainda veem a Lava Jato como uma apuração de um esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Mas a Lava Jato vai muito além disso. Hoje a Lava Jato ela apura esquema de corrupção política partidária e do loteamento de cargos públicos, com desvio de dinheiro para o próprio bolso dos políticos e para financiamento de campanhas partidárias. É esse o grande objeto da Lava Jato hoje. Nós podemos observar que a Lava Jato não trata mais apenas de Petrobras, mas já existem acusações referentes a contratos na Caixa Econômica Federal, existem já acusações referentes a Angra 3, eletronuclear, existem investigações referentes ao Ministério da Saúde e Ministério do Planejamento. Ou seja, a investigação está se expandindo para outros esquemas. E a tendência
é que isso continue se espalhando. As informações de inteligência que nós temos é que esse esquema existia basicamente em todo o órgão público, com raras exceções. Existem exceções, mas são raras as exceções. Um dado que chamou muita atenção é o fato de que, nesse caso, foram recuperados, até hoje, eu vou falar o número atualizado, mais de R$1,5 bilhão de reais, devolvidos por réus confessos, que reconheceram os crimes e devolveram o dinheiro que eles roubaram. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, tudo que o Brasil recuperou ao longo da história, de modo repatriado, ou seja, voltando do exterior e retornando aos cofres públicos, antes do caso Lava Jato, representa menos de 45 milhões de reais. Só nesse caso Lava Jato, a recuperação com repatriação foi maior de 450 milhões de reais, mais de 10 vezes tudo que se recuperou na história. E esse 1 bilhão, desculpa, esse 1 bilhão e 500 mil, ele não entra na conta do orçamento do ano que vem para bater os déficits de 30? Não? Para facilitar, né, para não ter que aumentar tributo. A título de propina paga e reconhecida já pela própria vítima, apenas propina relativa à Petrobras e não em relação aos outros órgãos públicos, o valor já reconhecido e comprovado é de 6,2 bilhões de reais. O problema é que isso é apenas a ponta de um iceberg. É a ponta de um iceberg no caso Petrobras, porque isso representa apenas o valor do suborno e ninguém suborna para não ganhar benefício, pelo contrário, as empresas que pagaram esse suborno encheram seus bolsos de dinheiro desviado dos nossos bolsos. E o problema é que esse valor é apenas a ponta do iceberg quando nós consideramos o montante total da corrupção no Brasil. Vocês têm ideia de qual é esse valor? Já sabe, né? 200 bilhões de reais por ano. Por ano. Essa é uma estimativa da ONU. A estimativa da Federação da Indústria do Estado de São Paulo é de 80 bilhões. Um número igualmente significativo. Ah, obrigado. Reclamando dos 30 bi de déficit, né? 200 bi todo ano pelo ralo. É isso mesmo. É um número tão grande que fica difícil de nós imaginarmos o que nós poderíamos fazer com tanto dinheiro, não é verdade? Nós poderíamos evitar situações como essa, que são encontradas em postos de saúde e hospitais diariamente, em que muitas pessoas buscam atendimento em estado grave e com sorte encontram uma maca. Nós poderíamos melhorar em 3 vezes o investimento federal em saúde. Nós poderíamos também melhorar em 3 vezes o investimento federal em educação, para evitar situações como aquela descrita nessa charge, em que a criança fala para a mãe: mãe, eu queria aprender a ler e escrever. E a mãe responde: lá vem você, meu filho, com as suas manias de grandeza. Nós poderíamos também multiplicar o investimento que se faz em segurança pública, agora não apenas na área federal, mas também estadual e municipal, ou seja, tudo que se investe no Brasil inteiro em segurança pública, nós poderíamos multiplicar por 5. Poderíamos ter uma sociedade 5 vezes mais segura. Nós poderíamos também evitar situações como essa, em que crianças colhem lixo em lixões para se alimentar. Situações que se multiplicam em diversas capitais brasileiras. Nós poderíamos, com esse dinheiro, retirar os 10 milhões de brasileiros que vivem na faixa da miséria. A faixa da miséria é a faixa de extrema pobreza, é abaixo de pobre. É a pessoa que não ganha dinheiro suficiente para alimentação. É a pessoa cujo valor arrecadado no mês não é suficiente para comprar os alimentos que correspondem às calorias básicas para a subsistência humana. E ainda sobraria muito dinheiro. A corrupção não atinge apenas as classes menos favorecidas, mas também as mais favorecidas. Nessa charge, o motorista está surpreso com quanto asfalto no meio desse buraco. O gestor público, que é conivente ou participa de um esquema de corrupção para a construção de uma estrada, quando essa estrada fica esburacada, não pode ir lá e reclamar e aplicar uma multa ou pedir reconstrução, porque, usando o linguajar vulgar, ele ficou com o rabo preso. Nós não temos dúvidas de que a corrupção é nosso alvo, é um problema que nós devemos enfrentar. Nós temos aquelas 2 perspectivas para enfrentar a corrupção. A primeira é moralista, a segunda é de política pública. A perspectiva mais adotada e mais endossada no mundo hoje é nós tratarmos isso aqui como um problema que deve ser enfrentado com políticas públicas. Nós devemos aumentar os custos da corrupção e diminuir os benefícios.
Esse aqui é o mapa da corrupção de acordo com a Transparência Internacional. Reflete o índice de percepção da corrupção. Nesse mapa, quanto mais amarelo está o país, menos corrupto ele é. O Brasil não é um país amarelo do mapa. Se nós pensarmos esse ranking como um ranking de honestidade, o Brasil está na 69ª posição. Isso significa que o Brasil não é um país honesto. Nós temos um problema de corrupção acentuado. Você tem som, Rosângela, para passar? Não? Rodrigo? Não. Não? Não. E será que sai aqui para eu colocar no microfone? Sim. Assim são chamadas essas para calçados. Na maioria das cidades, elas sumiram da paisagem, sepultadas por camadas de asfalto. Essa palavra tão antiga foi despertada dos dicionários ontem pela declaração polêmica feita pelo advogado de um dos principais investigados pela Operação Lava Jato. O defensor, o profissional de direito, procurou justificar a ilegalidade do ato de um empresário pagar para poder trabalhar numa obra pública, fazendo referência aos velhos paralelepípedos. O empresário, se porventura faz uma composição ilícita com algum político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isso, e quem desconhece isso, desconhece a história do país. Não tem obra. Você pode pegar uma prefeitura do interior, um empreendedoria com 4 funcionários, se ele quiser assim, ele não põe um paralelepípedo no chão. E como é que fala tão tranquilamente? Exatamente, como fala tão tranquilamente. O que chama atenção nessa defesa? O que chama atenção nessa defesa é o fato de que ele não está falando que o cliente dele é honesto, que deve ser absolvido, que não praticou corrupção. Exatamente, o que ele fala é que todo mundo faz. Todo mundo faz. Essa declaração desse advogado foi muito criticada, mas ela reflete o que estudos nacionais e internacionais falam sobre corrupção no Brasil. Esses estudos falam que a nossa corrupção endêmica era sistemática. E nós não podemos ter memória curta. A corrupção vem de longa data. Em 1650, Padre Antônio Vieira falou que os governantes portugueses não vinham aqui para buscar o nosso bem, mas para buscar os nossos bens. Na época da ditadura, foi cunhada uma expressão, mar de lama. Eu acredito que a maior parte de vocês já ouviu ser usada essa expressão. Essa expressão é usada no tocante a escândalos de corrupção. Ela foi usada durante o governo Getúlio Vargas, inclusive em relação à corrupção da Petrobras, foi usada durante a ditadura, e a expressão quem rouba mais faz não é uma expressão própria de um político mais recente aqui da nossa história, São Paulo, mas é uma expressão típica de um político um pouco mais antiga. Talvez algumas pessoas aqui vão lembrar que era uma expressão de quem? Adhemar de Barros, fazia referência a Adhemar de Barros. Adhemar de Barros atuou, inclusive, no começo da ditadura. A corrupção perpassou a ditadura e aconteceram escândalos de corrupção ao longo de todo o período democrático também. A corrupção não é um problema de um partido A ou de um partido B, ou de um governo A ou de um governo B. Ela é um problema que acontece de modo endêmico no governo federal, estadual, municipal e ao longo da nossa história. Nós precisamos mudar isso e a questão é, a Lava Jato transforma o país? Existe um antes e um depois da Lava Jato? A Lava Jato está resolvendo todo esse problema com aqueles números? Eu queria fazer um desafio aqui para você investir 30 segundos, 1 minuto, você virar para a pessoa do outro lado, você dá uma boa noite, aqui em 3, né, porque estão 3 na cadeira, ou talvez conversar com a pessoa do corredor, 2 e 2, e investir 1 minutinho conversando. A Lava Jato muda o país? Ela é a solução para esses nossos problemas? 1 minutinho para vocês conversarem, por favor. Tem um lugar aqui para sentar. Fernanda, chama o Laércio. Você... Não, alguém sentar ali, o Laércio aqui. Laércio aqui. Você. Vem aqui. Vem aqui. E vem assim. E põe alguém sentado ali.
Então, a Lava Jato transforma o país? Existe um antes e um depois? Infelizmente, a resposta é negativa. Infelizmente, ela é uma resposta negativa. Ela nos traz esperança, ela nos traz estímulo para mudar, em razão dos números revelados, mas a verdade é que pensem a corrupção como um tumor, como um câncer. A Lava Jato ela trata de um tumor, mas o problema é que o sistema é cancerígeno. Ao mesmo tempo que nós tratamos um tumor, buscando o ressarcimento dos cofres públicos e a punição dos culpados, o sistema está gerando vários outros tumores simultaneamente. Vocês lembram do caso Mensalão? Foi um caso emblemático, não foi? Eu ouvia pessoas falarem que existiria um antes e um depois do Mensalão. Mas ao mesmo tempo que o Mensalão estava sendo processado, o esquema Petrolão ainda não estava descoberto e estava em pleno vapor acontecendo. É um começo. É um começo e ela nos traz esperança, e a virtude do caso Lava Jato é ela nos tornar todos sensíveis ao problema da corrupção e nos trazer uma perspectiva e uma sensação de necessidade, de premência de mudanças. Principalmente porque, né, esse salão pra cá, o país começou a ver diferente política, diferente uma série de coisas que um monte de gente que tá aqui, antigamente nunca fez política única. É verdade, a própria Miriam Leitão, ela, em conversa particular, ela fala que o Mensalão como que preparou o Petrolão, preparou a sociedade para uma evolução, para buscar uma melhoria, mudar uma mudança. E o ponto é realmente esse, nós precisamos de mudança no sistema. Nós não podemos buscar, esperar, ter expectativa de que casos concretos vão resolver o nosso problema de corrupção. Nós não podemos também ter expectativa de que governantes específicos vão resolver o nosso problema da corrupção. Nós já cometemos esse erro no passado, não cometemos? Nós elegemos uma pessoa, um governante que seria o caçador dos corruptos, o caçador dos marajás. E essa história não acabou bem, não é verdade? Não. Acabou ainda. Exatamente. É verdade. É verdade. É assim. Mas Deltan, você está perguntando da Lava Jato, né? Você não falou das 10 medidas ainda, né? A gente tem que separar, gente. Ele perguntou da Lava Jato. A Lava Jato não transforma o país. Exatamente, porque nós percebemos que a sociedade estava colocando sobre a Lava Jato uma esperança de transformação tal que nós não somos capazes de entregar, que nós começamos a gestar lá na Lava Jato medidas que pudessem alterar o sistema, aquele sistema que é cancerígeno, medidas que pudessem atuar sobre o sistema, alterando os benefícios e as condições que favorecem a corrupção. Nós gestamos lá 10 medidas contra a corrupção, essas medidas foram espalhadas para especialistas de todo o país nos assuntos, elas foram retornadas, em alguns casos os especialistas destruíram o nosso projeto original, reformularam inteiro, em outros casos eles falaram, não, tá bom, fizeram pequenos acréscimos. Essas medidas foram revisadas na Lava Jato, foram encaminhadas ao Procurador-Geral da República. Ele olhou aquelas medidas e falou, boas, vamos aproveitar. Consultou outros especialistas, fez por fim uma consulta pública e fechou esse pacote anticorrupção. Eu vou voltar a ele em seguida. A corrupção ela é muito difícil de ser descoberta. O crime de corrupção é praticado entre 4 paredes, com acordo de silêncio, em que não interessa nem a corruptor, nem a corrompido revelar que o crime aconteceu. Por quê? Porque ambos seriam punidos e porque eles vão perder os benefícios que eles angariaram com a corrupção. Quando nós sabemos que houve corrupção, quando nós descobrimos que ela aconteceu, é muito difícil de comprová-la. E não basta saber, é preciso provar. Por que é difícil comprová-la? Porque o pagamento da propina se dá por meio de atos dissimulados, que pegam dinheiro sujo de suborno, propina, e fazem com que ele tenha uma aparência limpa. É aquilo que nós chamamos, no linguajar jurídico, de lavagem de dinheiro. Quando nós conseguimos comprovar, é difícil que o caso não seja anulado, porque existem várias brechas na lei que levam a anulações de casos criminais. Quando o caso não é anulado, a punição de um réu de colarinho branco demora 10, 15, 20 anos. A simples demora nos traz um sentimento de impunidade, mas não é só. A demora acarreta o que nós chamamos de prescrição, que é o cancelamento do caso penal, simplesmente porque ele demorou muito tempo nos escaninhos da justiça, como se nunca tivesse acontecido, ainda que as pessoas tenham sido condenadas pelo crime de corrupção. Quando o caso não prescreve, nós temos novas dificuldades para executar a pena. Quando nós conseguimos executar, indo no caminho do nosso funil,
as penas são irrisórias, as penas são desproporcionais em relação ao mal que a corrupção causa. A pena da corrupção parte de 2 anos, essa é a pena mínima. No Brasil, tradicionalmente, as penas são fixadas de modo muito próximo ao mínimo legal. Dificilmente uma pena de corrupção passa de 4 anos. O que isso significa? Isso significa que ela vai ser cumprida em regime aberto. O que é o regime aberto? O regime aberto é um regime em que a pessoa deve dormir na casa do albergado. Nós não temos dinheiro para construir casas do albergado, provavelmente aqui ninguém nunca viu uma casa do albergado. Então a pessoa vai ter que dormir em casa e não tem nenhuma fiscalização. É um nada. Essa pena inferior a 4 anos, ela pode também ser substituída por penas restritivas de direitos. O que é isso? É uma prestação de serviços a uma entidade assistencial e doações de cestas básicas. Ou seja, uma resposta absolutamente desproporcional e irrisória diante do mal causado. E agora, a cereja do bolo. Essa pena, que já é baixa, ela é totalmente perdoada após o cumprimento de 1/4 dela. 1/4 dela. Por um decreto de indulto natalino, que é editado todo final do ano. Esse é o cenário que nós temos hoje contra a corrupção. E qual que é o problema disso? Trabalho comunitário não deveria ser visto como pena, né? E o trabalho comunitário, ele não devia ser indultado, porque o objetivo do indulto é você livrar a cadeia, livrar a penitenciária, em razão de superpopulação. Mas o trabalho comunitário jamais deveria ser objeto de indulto, ainda mais em crimes tão graves como esse. Porque os réus normalmente são primários, eles vão conseguir o perdão da pena e depois de 1/4 da pena apenas. Se não fosse primário, mas não, seria um pouquinho mais, mas primário 1/4 da pena. E qual que é o problema disso, desse cenário de impunidade? O problema é que corrupção e impunidade caminham de mãos dadas. Isso quem fala não é Deltan, mas é quem mais estuda o assunto corrupção no mundo. Como Robert Klitgaard, que eu já mencionei aqui, Rose Ackerman, que talvez seja a maior autoridade atual sobre corrupção no mundo, professora da melhor universidade de direito americana, a Universidade de Yale, o Michael Sandel, que é professor de filosofia em Harvard, e autores que tratam especificamente de criminologia do colarinho branco nos Estados Unidos, como Neil Schover e Andy Hochstetter. Esses autores eles vão colocar que a corrupção é um crime racional, diferentemente de vários crimes de rua que são influenciados por paixões ou por vícios. A corrupção é decidida num gabinete, numa análise de custos e benefícios. No lado dos custos estão a probabilidade de punição, que no Brasil é quase zero, e o montante da punição, que no Brasil é irrisório. Ou seja, nós não temos um freio jurídico contra a corrupção. Nós não temos uma política pública de desincentivo à prática da corrupção. Nós temos o freio ético, dentro daquela perspectiva moralista, que alguns têm, outros não têm. Outros nem tanto, né? Mas nós precisamos de freios jurídicos, nós precisamos tratar isso como um problema social sério. A experiência de Hong Kong nos mostra que é sim possível evoluir e muito no combate à corrupção. Hong Kong nos traz esperança. Hong Kong era um país que tinha corrupção endêmica e sistemática como o Brasil. Adotou uma política séria de combate à corrupção na década de 70 do século passado, uma política de 3 pilares, e hoje Hong Kong é o 17º país mais honesto do mundo, num ranking que o Brasil está na 69ª posição, lá atrás. Um fato curioso é que depois que Hong Kong decidiu adotar essa política de 3 pilares, um desses pilares era a punição significativa e efetiva dos corruptos e corruptores, vários agentes públicos de Hong Kong passaram a voar para fora do país, passaram a fugir. Às vezes eu fico pensando como seria no Brasil. Espero que não faltassem passagens aéreas, né? Deltan, só uma pergunta. A gente vai disponibilizar essa apresentação depois no site? Vai estar no site do Ministério também? Não? Pode, eu posso deixar aqui com você. Tá bom. Então se alguém depois quiser... Tá? Se alguém quiser, inclusive, pegar uma apresentação, uma versão muito parecida com essa e fazer essa apresentação para pessoas, fica à vontade. Tem, inclusive, sugestão de texto por slide. Um dia eu sentei e fiz uma sugestãozinha de texto. Máximo, multiplicadores Exatamente. Da informação. A ideia é essa mesmo. E o que nós podemos fazer como sociedade para abordar esse problema? Antes de tratar isso, eu gosto de conversar sobre por que eu, que estou aqui sentado hoje, devo separar tempo na minha agenda lotada para esse problema. Eu já tenho muita coisa para fazer, minha agenda é moderna, eu sou uma pessoa atarefada. E eu mostrei essa agenda aqui para algumas pessoas, elas ainda reclamaram, falaram, não, minha agenda ainda tem mais uns post-its para atender essas pessoas.
eu fiz uma agenda especial para essas pessoas mais sobrecarregadas. Por que nós devemos separar tempo para isso agora, forçar espaço? A primeira resposta que eu vou dar para vocês é porque nós vivemos uma janela de oportunidade. Como eu disse antes, a virtude da Lava Jato é nos tornar todos sensíveis ao problema da corrupção. Nós vemos hoje, pelo montante desviado, que a corrupção sangra o nosso país, que a corrupção mata, que ela tira o remédio, a comida e a escola do brasileiro. Nós vemos que quem rouba milhões, mata milhões, que esse é um problema significativo e que precisa de respostas consistentes. Muito embora, até hoje, depois de mais de um ano de Lava Jato, não tenha sido dada uma resposta sequer para esse problema. Nós precisamos de resposta e a hora é agora. Esse é o momento em que nós devemos decidir que país que nós queremos para o nosso futuro, para nós e para os nossos filhos. Refletindo nesse momento, o historiador José Murilo de Carvalho, da UERJ, que é professor visitante de várias universidades no mundo, coloca que a presunção de impunidade, ele está falando do momento da Lava Jato, a presunção de impunidade e a desigualdade perante a lei estão sob ameaça depois de 126 anos da República. O que ele está dizendo aqui é que nós nunca tivemos um momento como esse na nossa história. O Arnaldo Jabor, ele fala que existe um rasgo cultural, cortinas abertas sobre coisas sempre sabidas, mas nunca provadas. Ele capta exatamente o que está acontecendo. Não é que nunca existiu corrupção. A verdade é que ela sempre existiu, mas agora, por uma conjunção de astros, por um alinhamento de planetas praticamente, nós conseguimos puxar uma linha de investigação e, nas palavras do ministro do STF, cada pena que você puxa, vem uma galinha inteira. A segunda razão que eu daria para nós priorizarmos, ela é ilustrada por essa figura. Eu queria que cada um de vocês se imaginasse como um desses peixinhos aqui. E a corrupção e as estruturas de injustiça como esse peixão. Quando nós atuamos de modo desarticulado, nós somos engolidos por esse problema que é a corrupção. Mas quando nós nos unimos, quando nós nos organizamos como sociedade organizada, como movimento social, como instituições, nós conseguiremos sim engolir esse peixão. Estava ouvindo hoje de manhã uma palestra no TED Talk, eu gosto muito do TED Talk, e era uma palestra que falava sobre várias soluções criadas na medicina, em várias áreas, e o fato é que grande parte das nossas soluções modernas são criadas com base em tentativa e erro. Nós temos um problema, ele está posto, existem experiências internacionais, estudos nacionais e internacionais que nos apontam soluções, e nós devemos buscá-las. O que nós não podemos fazer é ficar parados. Pensando que horas que você assiste TED Talks? Hoje eu boto no celular, engato no carro, ali no rádio e deixo eu tocar, porque é uma coisa bem construtiva para se escutar. E é muito inspirador, né? Tem um vídeo lá também que eu recomendaria para vocês, que é um vídeo do Lawrence Lessig. Ele trata de financiamento de campanha nos Estados Unidos. E ele mostra como é pernicioso esse sistema em que alguns poucos podem doar tanto, em que poucas empresas podem doar tanto, e como lá existe estatística para tudo, né? Estamos falando dos americanos, eles têm tudo, eles têm números, e eles mostram que um político eleito investe muito mais tempo para agradar, para fazer felizes os seus financiadores de campanha, do que para outras coisas lá nos Estados Unidos. É claro que nós sempre temos exceções, né? Pessoas retas, corretas, firmes na política, mas essa é a regra nos Estados Unidos, e por essa razão ele desincentiva um financiamento de grandes valores de campanha nos Estados Unidos. A propósito, nós temos aqui no Brasil um projeto de lei de iniciativa popular que foi trazido pelo Marlon Reis, um juiz que propôs a ficha limpa. E ele está colhendo assinaturas, já colheu 500 mil, para levar isso com um projeto de iniciativa popular ao Congresso também. É algo também que nós podemos buscar. O que eu quero dizer é que essas medidas são algo básico que nós precisamos. Nós vamos tratar delas a seguir. Nós realmente precisamos delas. Mas, se nós constatarmos ao longo do tempo que outras coisas são necessárias, eu já estou fazendo uma lista com base em sugestões de pessoas que a gente recebe, nós deveremos propor outras, sim, para aperfeiçoar o nosso sistema. E, assumindo que nós concordamos que nós vivemos um momento histórico, que nós vivemos num momento de uma janela de oportunidade, e que nós precisamos nos organizar e combater a corrupção como sociedade, de modo organizado e unido, o que nós podemos fazer? Nós podemos cobrar mudanças dos parlamentares, sim, mas nós podemos e devemos ir além. Nós podemos apoiar medidas e projetos e propor medidas e projetos. É interessante que a corrupção é um problema, como o Roberto Liviano bem colocou hoje de manhã no Ministério Público Federal, é um problema de democracia. Quando nós vemos Abraham Lincoln, lá no discurso de Gettysburg, lá para 1860, ele fala que a democracia é o governo do povo
pelo povo e para o povo. Quando alguém comete corrupção, ele não está fazendo um governo para o povo, ele está fazendo um governo para o bolso dele. Esse é um problema de democracia. Como que você resolve um problema de democracia? Com mais democracia. Com democracia participativa. Nós não temos a ilusão, Ministério Público Federal, ou Deltan, ou agentes específicos, órgãos específicos, de que nós somos capazes sozinhos de transformar o Brasil. Nós não temos essa ilusão ingênua. Nós não somos capazes de promover a transformação que o Brasil precisa. Agora, nós aqui, como sociedade, nós podemos. Essas mudanças vão acontecer se a sociedade decidir tomar em suas mãos as rédeas de sua história e decidir promover mudanças. Levar mudanças ao Congresso para que elas sejam aprovadas. É isso que vocês estão fazendo, exercendo cidadania. Voltando às 10 medidas contra a corrupção, eu vou apresentar um breve sumário delas agora. De um modo muito resumido, elas têm 3 eixos centrais. O primeiro eixo é evitar que a corrupção aconteça. É um eixo preventivo. O segundo eixo é trazer uma punição adequada contra a corrupção e nos dar instrumentos para a recuperação do dinheiro que foi desviado. O terceiro eixo é acabar com a impunidade, dar um basta na impunidade, porque corrupção e impunidade caminham de mãos dadas. São 3 eixos centrais sem os quais a gente não consegue caminhar na luta contra a corrupção. Essas 10 medidas atuam nesses 3 eixos aqui. Elas são 20 anteprojetos de lei de conteúdo não corporativo, englobados tematicamente em 10 medidas, promovem reformas pontuais e, em grande parte, inspiradas no caso do sucesso de Hong Kong. Nós escolhemos pontos o mais pontuais possíveis que gerassem o melhor benefício possível para a sociedade. Buscamos também pontos do mais possível não polêmicos, coisas que todo mundo concorda que devem sim ser feitas no nosso país. Essas medidas são expressão daquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos num país mais justo, com menos corrupção e com menos impunidade. Nós acreditamos que esse país é possível e que nós devemos buscá-lo. O primeiro a assinar essas medidas foi o juiz federal Sérgio Moro. Todos os agentes da Polícia Federal e os membros do Ministério Público Federal que atuam na Lava Jato assinaram em seguida. É algo em relação ao qual existe um consenso de que são medidas necessárias para nós caminharmos para frente no Brasil. Eu vou abordar rapidamente cada uma delas. Esse slide aqui, essa charge, retrata um problema que é a tolerância real que existe à corrupção, muito embora exista uma intolerância nominal. Vocês veem aqui pessoas carregando faixas contra a corrupção, fora a corrupção, corrupção não. E uma dessas pessoas, quando vai ser multada, baixa discretamente a sua plaquinha e oferece um café para o guarda para que não seja multado, quando a multa vai doer no seu bolso. Infelizmente, isso aqui é retratado por pesquisas feitas de opinião pelo Ibope no Brasil. Nós temos uma cultura formal de intolerância, mas muitas vezes nós temos uma cultura real de tolerância à corrupção. Como que Hong Kong mudou essa realidade? Através de campanhas de marketing de massa contra a corrupção. Nós propomos a vinculação de verbas federais, estaduais e municipais com campanhas de marketing de massa contra a corrupção. Nós propomos também o treinamento de todos os agentes públicos a cada 5 anos em posturas e reações automáticas contra a corrupção. Propomos a existência de códigos de ética específicos por categoria. Para curar corrupção com educação e conscientização, nós propomos pesquisas e projetos em universidades e em escolas. Uma medida que é recomendada internacionalmente, mas não existe como regra no Brasil, é a fixação de cartazes, de inscrições em toda a repartição pública, dizendo se lá são cobradas taxas e qual que é o seu valor. Isso não existe como regra e é algo que é proposto também dentro dessas medidas, seguindo uma orientação internacional. Dentro desse pacote preventivo, que é a medida 1, existe uma segunda proposta, que é o teste de integridade. O que é o teste de integridade? É uma simulação de situação de corrupção para testar o comportamento do agente público. É aquilo que você faria se você deixasse a sua carteira com dinheiro sobre a mesa para testar se a pessoa que vai trabalhar na sua casa naquele dia é uma pessoa honesta ou não. Empresas privadas fazem esse teste. Esse teste é recomendado pela ONU e pela Transparência Internacional. E ele foi feito por uma rede de televisão americana, ABC News, em Miami, lá pela década de 60, 70, quando ela distribuiu 31 carteiras contendo dinheiro e a identidade do titular nas ruas de Miami, e pessoas disfarçadas de cidadãos entregaram essas carteiras para policiais municipais.
1/3 dessas carteiras ou não foram devolvidas, ou foram devolvidas com dinheiro faltando. 20 anos depois, 30 anos depois, a ABC News repetiu esse teste em 2 cidades que aplicam já com regularidade testes de integridade sobre seus polícias municipais, que são Nova York e Los Angeles. Distribuiu em cada uma dessas 20 carteiras e todas as carteiras foram devolvidas sem nenhum centavo faltando. Como vocês acham que seria no Brasil? Aqui no Brasil, Deltan, a gente já sabe qual é o óbvio, que quando a pessoa faz o que era o esperado, sai nas reportagens, né? Ela vira um herói, o que deveria ser o esperado de todos, né? Exatamente. Essa é a verdade. Os corruptores, os agentes corruptores que chegam para a gente e falam assim, olha, você me dá, ou não vai tirar seu carro, você não vai conseguir seu alvará, você não vai conseguir. Esses são os corruptores. Existem 2 tipos de situação. Uma é a situação de extorsão, que nós chamamos tecnicamente de concussão, em que o agente público vai e te coloca numa situação tal em que você não tem alternativa. E outra é a situação de corrupção, em que ele vai e ele te oferece um benefício em que ambas as partes vão sair ganhando. São 2 situações diferentes. Na situação de extorsão ou de concussão, a pessoa é vítima. Ela não é autora do crime. Ela é tratada como vítima. Na outra situação de corrupção, de ganho mútuo, aí sim ela pratica corrupção. A gente vai abrir, a gente vai abrir pergunta para depois, senão vai sair daqui. Vamos? Tá. A terceira proposta, dentro dessa medida preventiva, é a possibilidade de nós protegermos a identidade daquela pessoa que pode e quer contribuir com a apuração de corrupção, mas teme por si e por sua família. Vocês talvez lembrem de um caso rumoroso que aconteceu em Mato Grosso, do Arcanjo. Um policial civil que tinha uma mão na frente e outra atrás, e depois de alguns anos ele tinha mais de 3.000 imóveis. Ele comandava o crime organizado em Mato Grosso, jogo ilegal, e era uma pessoa que, quando foi presa, houve uma recessão econômica em Cuiabá. Quem que teria coragem de relatar essa situação? E se hoje você chegar para o Ministério Público para relatar uma situação grave de corrupção, eu não tenho uma boa notícia para você. Eu não tenho um mecanismo eficiente de proteger a tua identidade. Nós propomos, como existe nos Estados Unidos, esse privilégio, essa possibilidade de confidencialidade, a possibilidade de nós protegermos a identidade da pessoa que traz esse tipo de informação. A segunda medida, e agora elas serão um pouco mais rápidas, prevê o crime de enriquecimento ilícito. Essa é uma medida, voltando àquela pergunta relacionada ao depoimento do vice-presidente, essa é uma medida que não existe sem previsão em lei. Ela prevê um novo crime, um tipo penal. O crime de enriquecimento ilícito, que existe em outros países do mundo, ele permite que você puna a conduta do agente corrupto sem ter que comprovar qual ato corrupto específico que o enriqueceu. Por que isso? Porque em várias situações você consegue comprovar que o agente público sempre foi agente público, que o patrimônio atual dele é incompatível com tudo que ele ganhou ao longo da vida, com todo o patrimônio que ele teve, mas você não consegue identificar qual foi o ato corrupto que ele praticou. No caso Lava Jato, como os alunos do orçamento, né? Ganhou várias vezes na loteria. É um sortudo, ganhou 100 vezes na loteria seguidas. No caso Lava Jato, nós identificamos um ex-diretor da Petrobras que tinha 40 milhões de reais ocultos numa conta em Mônaco, uma conta escondida em Mônaco, e nós não pudemos processar essa pessoa por mais de 5 meses. Por quê? Porque nós não tínhamos como descobrir qual ato corrupto específico que ele praticou. Se nós fôssemos analisar os atos que ele praticou lá na Petrobras, um diretor pratica centenas de atos semanais. E a corrupção pode ter sido uma simples agilização de um processo. Vocês lembram do caso Mensalão? O que tinha de errado no caso Mensalão? Era o voto, não era? Esse era o ato errado. Tem alguma coisa errada o parlamentar votar no sentido A ou no sentido B? Ou ele é amplamente livre para votar como ele quer? Ele é livre para votar. O que tinha de errado lá é que ele recebia para votar no sentido A ou no sentido B. Isso sim é corrupção. Agora, se eu, Deltan, fosse lá, analisar os votos dele, eu ia conseguir identificar qual foi o ato corrupto? Não. É impossível. Eu teria que entrar na mente dele para saber o que se passava lá dentro. Esse crime, ele permite que você puna a gente que enriqueceu com corrupção sem ter que mostrar qual foi o ato corrupto específico que o enriqueceu. A terceira medida, ela busca transformar o cenário de que a pena da corrupção hoje é uma piada.
Isso aqui também não se altera sem lei. Nós precisamos de lei para alterar isso. Nós propomos a alteração da pena mínima da corrupção de 2 para 4 anos. É uma alteração que parece pequena, mas ela é significativa, porque a pessoa que é condenada a partir de 4 anos, ela vai se cumprir pena num regime semiaberto, numa colônia penal agrícola. Não é mais aquele negócio irrisório que era antes. Além disso, a corrupção, a partir de R$80 mil, passa a ser considerada crime hediondo. E a pena da corrupção passa a variar, ser proporcional ao mal causado, passa a variar de acordo com o montante desviado. 80 milhões? O quê? Não, ela passa a ser hedionda a partir de R$80 mil, a partir de 100 salários mínimos. A quarta medida, ela busca agilizar o processo penal no Brasil, sem prejudicar o direito do réu. A punição de um criminoso de colarinho branco no Brasil demora 10, 15, 20 anos. Quem é pai e mãe aqui vai me entender. Se o meu filho praticar uma travessura e eu virar para o meu filho e falar: filho, você praticou uma travessura, papai não gostou, papai vai te colocar de castigo daqui a 12 anos. O que vai acontecer? Eu vou criar um clima de impunidade tal que eu vou criar um aprontador profissional e eu vou ainda por cima estragar a aerobandeira, não é verdade? É isso que existe hoje no Brasil. Nós propomos aqui, por exemplo, que os recursos especial e extraordinário, que têm objetos diferentes, e hoje tramitam de modo sucessivo, ou seja, primeiro julga um, depois julga outro, eles passam a tramitar de modo simultâneo. Só com isso você vai economizar metade do tempo de tramitação nos nossos 2 últimos tribunais. A quinta medida, ela prevê a agilização do processo civil relacionado à corrupção e atos de desvio funcional que nós chamamos de improbidade administrativa. Aproveitando aqui a experiência das varas especializadas em lavagem de dinheiro, são especializadas varas cíveis para apurar improbidade administrativa e corrupção. Além disso, é simplificada a fase inicial do processo de improbidade, que hoje é duplicada e passa a ser simplificada. Essa proposta, inclusive, já foi feita por juízes do estado do Amazonas. Várias dessas propostas que nós fazemos aqui, gente, já existem, são recomendadas ou estão em trâmite, só que elas estão avulsas e espalhadas. O que nós fizemos, em grande medida, foi englobar as propostas mais consistentes, melhores sobre o tema, aperfeiçoá-las e oferecê-las como um pacote. A sexta medida ataca um problema central. Esse é o problema pelo qual você, no teu imaginário, pensa que todos os casos de corrupção no Brasil, grandes, acabam em pizza. O problema que ela busca sanar é o problema que existe no nosso sistema de prescrição. O que é prescrição? A prescrição é o cancelamento de um caso penal. Você cancela os crimes como se eles nunca tivessem acontecido, porque demorou muito tempo para chegar ao final do processo. A ideia da prescrição é uma ideia de estabilização de relação social. A ideia básica é, se o Ministério Público, que é o autor da ação penal, que é quem vai processar criminalmente alguém, não se mexe, então vamos pacificar a sociedade e impedir que essa pessoa seja punida. O problema é que hoje a prescrição acontece, esse cancelamento, mesmo quando o Ministério Público faz tudo o que é possível, tudo que está ao alcance dele para punir aquela pessoa, simplesmente porque o judiciário está sobrecarregado. Em razão da sobrecarga do judiciário, quem é punido aqui não é o corrupto, mas é a sociedade, que é a vítima da corrupção. Eu vou dar um exemplo para tornar isso mais concreto. Vários de vocês vão lembrar, caso Propino Duto, Rio de Janeiro, 2003. Descobre-se que diversos auditores da Fazenda estaduais tinham mais de 30 milhões de dólares em contas ocultas na Suíça. Esses valores eram produto de corrupção. Esses auditores foram acusados criminalmente em 2003. O juiz julgou esse caso de modo muito rápido, ainda em 2003. Mas no Brasil nós temos 4 instâncias judiciais para que você consiga executar a pena em relação ao réu de colarinho branco. É o único país do mundo em que existem 4 instâncias recursais. Essa era apenas a primeira das instâncias. O julgamento da segunda instância aconteceu em 2007. O julgamento em terceira instância aconteceu em dezembro de 2014. E ainda pena em recursos. Em 2013, a Suíça ameaçou devolver o dinheiro bloqueado, o seu dinheiro, o meu dinheiro, para os corruptos, porque o processo estava demorando muito e eles não acreditavam que o processo aqui não acaba nunca. Se o julgamento em quarta instância demorar ao mesmo tempo que o julgamento em terceira instância demorou até agora, esse caso vai estar acabado, vai estar encerrado em 2021.
mais de 20 anos depois dos crimes e aproximadamente 20 anos depois da acusação. E adivinha agora o que aconteceu com a corrupção já? Prescreveu. Essas pessoas foram condenadas criminalmente, ou seja, existia um robusto arsenal probatório mostrando que aquelas pessoas praticaram a corrupção, praticaram aquele crime. Essas condenações foram mantidas em segunda instância e em terceira instância foi declarada a prescrição. Porque o judiciário demorou muito, quem foi punido fomos nós, a sociedade. Com sorte, alguns crimes não vai prescrever até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. O problema, gente, é que isso aqui não é a exceção. Isso aqui é a regra em relação a réus do colarinho branco. Vocês lembram do caso TRT de São Paulo? Sim. Caso do Luiz Estevão? Sim. Exatamente. Alguém mencionou que, se esse caso ainda está no STF, o filho, não sei, era o filho de quem? Da Janice? Da Janice ou da Luísa Cristina? Da Luísa? Duarte. Ah, tá. Maria Regina Duarte. É assim. É assim. Se esse caso está no STF hoje, se esse caso não for julgado nos próximos 1 ou 2 anos, esse caso vai prescrever também. Um aspecto prático no convencimento das pessoas, eu achei que esse item 6 é mais fácil de convencer. Porque você fala sobre prescrição, quando está convencendo a pegar as assinaturas. Você fala, por exemplo, o item 6. Hoje em dia demora tanto que quando o cara é condenado já prescreveu. O cara entende na hora, esse item eu acho mais fácil de fazer o convencimento com a assinatura. Que legal. O mais fácil, Marcos, é a frase: posso pegar a sua assinatura contra a corrupção no Brasil? Claro, claro, claro. É 99%, a gente não precisa explicar e tem uma taxa de velocidade que não precisa explicar nada. Ninguém nem quer saber as medidas. Vai no 6. Essa é uma boa dica, realmente. É contra esse tipo de situação que essas medidas foram feitas. Vocês lembram do caso Paulo Maluf? Eu duvido que alguém não lembre aqui. Qual deles? Qual deles, exatamente. Um dos múltiplos casos do caso Maluf está sendo processado, chegou ao STF e adivinha o que aconteceu? Prescreveu. Está para ser declarada a prescrição no STF. A 7ª medida, ela busca tratar um outro problema, que são brechas pelas quais corruptos e corruptores escapam, que consiste no nosso sistema de nulidades. A ideia básica aqui é que um caso criminal só deve ser anulado quando houver uma violação a um direito de um réu, uma violação real ao direito do réu, não uma mera irregularidade. A grande verdade é que toda atividade humana complexa envolve erros. Advogados erram, promotores erram, juízes erram, engenheiros erram, mas você não derruba um prédio porque você encontrou um furo no encanamento. Essa é a ideia básica desse projeto. A 8ª medida, ela traz a criminalização do Caixa 2 eleitoral. Não é crime Caixa 2 eleitoral ainda. Traz a criminalização da lavagem de dinheiro eleitoral e a possibilidade de punição de partidos políticos que se envolvem com corrupção. Hoje nós temos a possibilidade de punição de empresas que se envolvem com corrupção e nós teremos a possibilidade de punição de partidos políticos. Isso não objetiva cuidar de situações que foram descobertas com o caso Lava Jato, mas sim atuar para frente para evitar que novas situações aconteçam. Só uma coisa com relação à criminalização do Caixa 2, uma experiência. Lá na 25 de março a gente não conseguiu muitas assinaturas porque a pessoa não conseguiu explicar que era o Caixa 2 eleitoral. Então eles não quiseram, ninguém quis assinar, achando que era o Caixa 2. Essa é uma boa. Essa é engraçado. A 9ª e a 10ª medidas, elas tratam de mecanismos para recuperação do dinheiro desviado pela corrupção. Uma das medidas trazidas aqui é a ação civil de extinção de domínio. O que é isso? Ela se tornou famosa no caso Pablo Escobar, porque a Colômbia estava processando o Pablo Escobar e Pablo Escobar morreu, o famoso narcotraficante internacional. E em razão da morte dele, o processo penal não permite que você recupere o dinheiro desviado, porque o processo penal isso se extingue com a morte da pessoa. A ação civil de extinção de domínio nos permite recuperar o dinheiro desviado, ainda que a pessoa morra ou o crime prescreva. Nós trazemos também algumas outras medidas, mas são todas recomendadas por convenções internacionais contra a corrupção e contra a criminalidade organizada. Se você quiser saber mais sobre isso, onde que você vai? Vai na nossa página das 10 medidas, basta você digitar no Google 10 medidas contra a corrupção, ou simplesmente 10 medidas, é a primeira que aparece. Lá tem um sumário de 2 páginas, mas eu quero saber mais. Lá tem um sumário também de 13 páginas, que se chama Sumário Executivo, mas eu quero saber mais ainda. Tudo bem. Lá tem a íntegra dos projetos com justificativas em 100 páginas. Uns dias atrás eu fui viajar de avião e se sentou uma senhorinha do meu lado
Ela olhou para mim e virou e falou: você não é o menino da Lava Jato? Eu ganhei meu ano, né? Eu ganhei meu ano, virei para ela sorridente e falei: sim, sou, né? Ela falou: meu filho, isso aí não vai dar certo. No Brasil tudo acaba em pizza. Eu já vivi bastante tempo, nada funciona no nosso país. Nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar com a injustiça. Eu não compro a tese cética, a tese de quem duvida. Mas se você compra essa tese cética, então vamos nos ocupar de coisas que antes eram consideradas impossíveis, como transmitir a voz à distância sem usar um cabo por um aparelho celular, ou fazer cirurgias à distância para um médico que não está na sala, está usando a internet e usa robótica para operar alguém, ou fotografar todas as ruas do mundo, como o Google Street View está fazendo. O impossível muitas vezes é algo que está lá à espera de ser superado. Mas ainda assim, se você compra a tese cética, eu queria colocar para você a seguinte situação. Imagine que você vai ao hospital com o seu filho ou com a sua filha, e o médico vira para você e fala: meu senhor, minha senhora, eu tenho uma má notícia para você. O seu filho tem um câncer. Esse câncer é terminal, ele tem 6 meses de vida. Vá para a sua casa e aproveite o resto do tempo que você tem com o seu filho na sua casa, porque não tem nada que você possa fazer a respeito disso. Eu pergunto para você: você vai ficar em casa esperando o tempo passar e o teu filho morrer? Ou você vai fazer tudo o que está ao teu alcance para salvar a vida do teu filho? Existem causas pelas quais vale a pena lutar, independentemente do resultado. E o nosso país é uma delas. Vamos dizer juntos que se o brasileiro acredita que não desiste nunca, nós somos brasileiros e não vamos desistir do nosso país, não é verdade? Muito bom. Eu estudei para ingressar no Ministério Público em 2002, lendo Fernando Capês, a quem eu devo o meu ingresso no Ministério Público. Estudava pelas madrugadas, decorava o livro dele e eu tinha uma ambição de dar a minha contribuição para a mudança da realidade. Eu não tinha nenhuma ilusão de que eu seria capaz de transformar o Brasil, ou de que um órgão sozinho é capaz de transformar o Brasil, mas eu queria dar a minha contribuição. Ingressei no Ministério Público e 2 anos depois eu passei a trabalhar no caso Banestado. Esse caso envolveu a lavagem de dinheiro de mais de 25 bilhões de reais. Nós oferecemos diversas acusações criminais, dezenas de acusações criminais. O jornal de maior circulação do estado do Paraná fez um levantamento para identificar em quantos desses casos que houve sucesso. Adivinhem quantos? 1. Eu lembro exatamente de um caso em que a defesa não recorreu no tribunal, perdeu o prazo para recorrer. Eu acredito que seja esse, só pode ser esse. Todos os outros casos estão ainda tramitando nos escaninhos do judiciário com uma prescrição. 2 anos depois, eu passei a atuar num grande escândalo de corrupção no estado do Paraná. Eu lembro que eu passei a noite trabalhando, em uma noite específica, eu virei a noite, fiquei até 5 horas da manhã para fechar uma acusação com 300 páginas, tinha um anexo com 800 páginas escritas, era praticamente um livro, aquela acusação. E o que aconteceu foi que 2 anos depois, esse caso foi levado ao STJ e foi anulado com base em uma irregularidade, uma decisão absolutamente fora da curva do STJ. Nunca se repetiu uma decisão com aquele entendimento, nem antes nem depois. Eu decidi não desistir do nosso país e mudar de trincheira. Vi que o nosso sistema não funciona, em razão do nosso sistema não funcionar, várias pessoas acabam se encolhendo e se tornando burocratas de gabinete. Ninguém é pago para ficar trabalhando até 5 horas da manhã. Ninguém é pago para se exceder e trabalhar final de semana buscando o melhor para a sociedade. Essas pessoas acabam se tornando burocratas que vão cumprir o seu horário no serviço público. Porque elas veem que o melhor que elas podem fazer não dá em nada. Decidindo não cair nessa burocracia de gabinete, fui passar um ano em Harvard buscando mudar de trincheira, conhecer um pouco melhor um sistema que funciona melhor que o sistema norte-americano.
Voltei de Harvard cheio de novas ideias, cheio de ideias de mudança, buscando lutar na academia para a transformação do sistema, dessa cultura errada, do modo como o sistema funciona hoje de modo errado. E fui convidado para entrar no caso do Lava Jato. O caso do Lava Jato, nesse momento, era um grande pepino. Era um problema. Ele investigava 4 grandes organizações criminosas, comandadas por goleiros, não tinha glamour nenhum, não tinha parte Petrobras do caso ainda, e apenas na primeira fase, na primeira busca de apreensão, haviam sido apreendidos mais de 80 mil documentos. Nós já passamos da 18ª fase, né? Então, só na primeira fase, mais 80 mil documentos. Eu fui chamado para entrar nesse caso, e não era um momento bom na minha vida para isso. Eu queria dar aula, queria ir para a academia, estava grávido do meu primeiro filho, mas eu aceitei entrar nesse caso, porque, como vocês, eu decidi não desistir do nosso país. Se você acredita que o Brasil pode ser um país mais justo, com menos corrupção e menos impunidade, se você quer se unir a nós com esse objetivo, eu convido todos vocês que já aderiram a esse convite, na verdade, a continuar colhendo assinaturas, a buscar cartas de apoio a essas medidas, e a próxima ação de entrega. Essa primeira foi na data de 7 de setembro, a próxima ação de entrega nós estamos planejando para o dia 22 de outubro. A colega aqui de São Paulo, que é articuladora regional dessas medidas, é a colega Tamé. Tamé, você podia levantar, por favor? Essa colega regional que está em Curitiba. Qualquer dúvida que vocês tenham, quiserem chamar ela para esclarecer dúvidas, fazer palestras, o que for, ela está à disposição, vai ter a maior alegria em atender vocês. Existe um movimento social também que é o MUD, é um outro movimento, como o de vocês, um movimento que busca retratar e apoiar a colheita de assinaturas em todo o país. Se você digitar no Facebook, mude.jeito, você chegar lá. Aquele vídeo deles é de arrepiar, né? Que eles lá em Curitiba toca e eles param, né? E toca e volta. É muito forte aquele vídeo. Flash mob, né? Foi sensacional mesmo. E eu queria encerrar com um videozinho. Vamos ver se ele vai passar aqui. Pode diminuir um pouquinho a luz aqui? Nós não podemos desistir dos nossos sonhos, mas não basta sonhar. Se nós queremos colher, nós precisamos plantar. Eu queria finalizar com a mensagem básica da nossa conversa de hoje, que é: vamos juntos construir um país melhor. Muito obrigado a todos vocês.